Boa noite a todos os irmãos e irmãs que me escutam, que me seguem nas minhas plataformas, nas redes sociais, no meu Instagram, Evangelista Ivanei Barbosa, e também lá no meu canal Livres para Adorar no YouTube. Quero desde já agradecer a Deus, louvar a Deus pela vida das pessoas que sempre crer na minha chamada, crer na palavra que eu prego, porque não é a minha palavra, mas sim a palavra de Deus. E nessa feita, quero aproveitar o ensejo, para vos trazer mais uma pequena reflexão dentro deste vídeo, para abençoar a vida de todos vocês que me escutam e que me seguem. Quero, em nome de Jesus, abençoar você, que o Deus, e o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus te proteja e te guarda e te dê saúde em nome de Jesus e que dê livramento em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Então vamos lá. Louvado seja Deus. Irmãos, nesse vídeo eu quero vos tratar de um assunto que às vezes causa um pouco polêmica, Às vezes é um pouco meio polêmico, meio dramático, porque tratar um assunto em relação a respeito sobre dogmas, estatuto de uma igreja ou das igrejas, propriamente dito, dá um nó no juízo, de alguns. Alguns chegam a até chutar, Principalmente você falar com pessoas que são problemáticas, complexadas, pessoas carnais, escarnecedor, pessoas que não têm entendimento bíblico, não conhecem as escrituras e muito menos também não sabe como é que funciona a igreja de Cristo. A igreja de Cristo, irmãos, existe vários pilares, algumas correntes, evangélicas, cada uma delas traz os seus dogmas, suas doutrinas, mas nós devemos entender, meu irmão, e compreender que as ações e as atitudes que cada um comete, pratica ou comete, vai estar sendo prestado conta diante de Deus. Cada um de nós vamos, diante do tribunal de Cristo, prestar conta das nossas ações. Até os sacerdotes vai ter que prestar conta, do que ele fez na casa de Deus. Vai ter que prestar conta. Lá em Oséias 4, versículo 9, está lá escrito, E no versículo 6 diz assim: o meu povo, foi destruído porque lhe faltou conhecimento. No versículo 1 já está ali o profeta Oséias dizendo assim, Deus tem uma controvérsia. Em outra versão diz assim: Deus tem uma contenda sobre todos os moradores da terra. Irmãos, nós vivemos numa sociedade que o que importa é o interesse, cada um do seu quadrado, Alguns outros chegam a dizer assim: cada macaco no seu galho, mas ninguém é macaco. Eu não sou macaco. Você é macaco? Nós não somos macacos, meu irmão. E nem somos também animais de estimação, e muito menos somos irracionais. Apesar que tem algumas pessoas que, sem noção, que agem como pessoas irracionais, mas na realidade são pessoas ignorantes, não há a sua cultura, as tradições que você vive, meu irmão, por você não ter estudado, que você vai querer debater de frente com quem tem em alguma área, algum entendimento. Você vai perder, vai discutir com o médico. Você não é médico, E cada médico ele entende de alguma região do nosso corpo, Tem um médico de cabeça, ele não vai entender do coração. Tem um médico de coração que ele também não entende, a cabeça. E tem um corpo, onde o médico, o clínico geral, ele vai tratar, com o paciente, mostrar onde está a doença e dar o remédio para você tomar. Traduzindo, transportando isso aí para o lado espiritual, eu conheço um médico que ele não deixa cicatriz. Ele opera,
né? Não deixa cicatriz, não. É isso aqui, ó, a palavra de Deus. Lá no livro do Apocalipse, no nome original de Jesus Cristo, se chama Palavra de Deus, né? Então, irmãos, Palavra de Deus é o nome original de Deus, é do Filho de Deus, de Jesus Cristo. Palavra de Deus. No livro do Apocalipse está escrito esta palavra, Palavra de Deus. Então, irmãos, se você quer ouvir outras palavras, se você quer ouvir a seu próprio ego, né? Tem pessoas que têm um ego tão grande, irmão, que não cabe. A língua é tão grande que se quando for morrer, vai ter que ter dois caixão. Um caixão para colocar a língua e o outro caixão para colocar o corpo. Pessoas que murmuram, blasfema, né? Até contra o Espírito Santo. Eu já vi alguns ateus, né? Dizendo que esse livro aqui é uma bosta. Bosta, meu irmão. E os outros livros é o quê? E ele é o quê? Quem é você? Quem sou eu, irmão? Quem somos nós? Para nós chamar qualquer entidade, mesmo que seja dirigido, regido por Satanás ou por Deus ou pelo homem, quem somos nós para intervir? Quem somos nós para chegar lá e ditar, né? Ditar regras, né? Afrontar, confrontar. Quem somos nós para saber quem está errado e quem está certo? Quem somos nós para saber, meu irmão, que Deus existe ou não existe? Quem somos Deus, irmão, para nós ser maior do que Deus? Quem somos nós para a gente querer achar que somos um pseudo de Jesus, um semideus, né? Quem somos nós, irmão? Quem é você? Quem sou eu? Quem somos nós? Pare, reflita desta palavra. Irmãos, a igreja, ela é aberta. Existe, no mínimo, pelo menos 5 categorias de pessoas, entre tantas que eu poderia falar aqui, mas eu vou citar 5 que eu, na minha percepção de ver e na minha concepção espiritual e na minha concepção de entendimento bíblico, eu, até onde Deus está me dando autoridade para falar, eu vou falar. 5 mentes que entra, se infiltra dentro da igreja, né? E logo de cara eu quero dizer para você aqui, meu irmão, que aonde há o trigo, o joio está dentro, o joio está no meio. Existem os mercenários, existem os falsos profetas, existem os falsos mestres, também existem os falsos pastores, como também, meu irmão, existem os falsos irmãos. Existem também pessoas, né? É um lobo vestido de ovelha, mas dentro do coração é de lobo, é de escorpião, que só sabe picar, só sabe soltar o veneno, né? Só sabe colocar o seu fermento. E Jesus disse que um fermentozinho a mais eleva toda a massa, né? Quer dizer, em outra versão diz, estraga a massa, um fermento a mais. Então, irmãos, tenha cuidado com os tipos de fermento que você está, né, absorvendo. Lá no livro de Marcos 8, versículo 15, está lá um alerta. Jesus, ele nos alertou, ele disse, cuidado com o fermento dos fariseus. No nosso meio, irmão, existe muitos fariseus. E cuidado também com as doutrinas de Herodes. Existem muitos homens com a natureza de Herodes. Eu não vou entrar aqui neste leque para explicar a você sobre a biografia de Herodes, porque seria um exagero aqui, né? O vídeo aqui ia ficar muito extenso, muito longo. E tudo que eu estou falando aqui é resumido. Estou apenas resumindo o assunto. E entrando no assunto, e para eu entrar nesse assunto, eu quero deixar como base, né, uma palavra que está na Bíblia Sagrada, para dizer a você as 5 mentes que entram na igreja, né? E depois eu vou perguntar a você, já vou perguntar adiantado, já vou adiantar. Vou fazer esse questionamento a você. Que tipo de mente você tem? O que você é na igreja? Amém? Então vamos olhar aqui a palavra. O que a palavra de Deus fala para nós. Amém? No livro de Salmos,
capítulo 9, versículo de número 17. Salmo 9, verso 17. Olha o que está escrito aqui, o que o salmista diz, viu? Todos os ímpios e todas as nações que se esquecem de Deus. Em outra versão, você vai ver que essa Bíblia aqui, essa minha Bíblia aqui, se chama Defesa da Fé. Isso aqui é uma Bíblia de estudo, uma Bíblia pentecostal de estudo, Defesa da Fé, traduzido por João Ferreira de Almeida. Então, irmãos, o salmista aqui na minha Bíblia, nessa Bíblia aqui, né, estudo, está escrito assim: todos os ímpios, todos. Aqui é sem uma exceção. Não está dizendo assim a maioria dos ímpios. Não está dizendo isso. Está dizendo que são todos. Todos os ímpios serão lançados, né? Todos os agentes também serão lançados. Ó, presta atenção ao conteúdo. Presta atenção o que o salmista fala. Todos os ímpios e todas as nações. Em outra versão diz toda a gente, né? Que se esquece ou que se esqueceu de Deus, né? Que se esqueceu de Deus, que se esquecem de Deus, todos serão lançados no fogo do inferno. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? É forte ou não é essa palavra? Vou repetir de novo. Salmo 9, verso 17. Todos os ímpios e todas as nações que se esqueceram de Deus. Em outra versão diz assim, que esquecem de Deus. Todas as nações e todos os ímpios serão lançados no fogo do inferno. Irmãos, vou guardar aqui a minha Bíblia, botar aqui, né? Olhe para cá. Preste bem atenção no que eu vou falar. Porque não é eu que vou falar, é o Espírito Santo de Deus que vai falar através da minha boca para te alertar, para te divertir, dar uma advertência para você, meu irmão, que brinca de igreja, que brinca de ser crente, que brinca de evangelho. Quero dizer para você, eu quero fechar as paredes aqui para abrir para dizer para você, Satanás, que significa adversário de Deus, né, que lá no Apocalipse o nome dele se chama Apolion, que significa destruidor, o cão, né, Lúcifer, ele não brinca de demônio, não brinca de Satanás, ele não brinca de ser Satanás. Agora eu vejo muitos crentes brincando de ser crente. Você toma muito cuidado, porque a noiva do Cordeiro tem dono. Você, meu irmão, que está desviado dentro da casa de Deus, que é um demônio dentro da casa de Deus, é um carnal, e você entra dentro da igreja para ficar olhando as irmãs, cobiçando as coisas dos outros, a mulher do próximo, desejando aquilo que não é seu, irmão. É para você essa palavra. Toma muito cuidado, porque vai no juízo final, o seu lugar já está preparado. Largo do fogo, né? O largo do fogo, como diz lá no livro de Marcos, né? Também lá em Mateus diz também, que está reservado para você e os anjos que foram caídos, né? Você sabia que Satanás, quando ele desceu, né, Lúcifer, ele desceu, ele perdeu, né, a maior virtude, ele perdeu o maior bem, ele perdeu o maior patrimônio, ele perdeu a herança. Ele era um filho perfeito, sem medida. Lá em Ezequiel, no capítulo 28 de Ezequiel, diz lá que ele andava sobre as pedras, né, preciosas. Ele, cada mexida que ele dava no seu corpo e mexia com a mão, sons, melodias saía dele. Não era só da boca não, viu? É só nos movimentos que ele fazia. Ele era um adorador por excelência, ele era um filho amado. Mas ele perdeu, né, a herança, ele foi deserdado. Lá no livro de Isaías 14, né, está lá escrito que
ele descia a terra, preparava o louvor junto com o texto dos anjos e depois subia lá e entregava a Deus aquele louvor. Ele era um adorador, ele era um maestro da orquestra sinfônica celestial do céu. Ele rangia o coral celestial. O texto dos anjos estava ao seu comando e obedecia a ele. Então, quando ele desceu, ele foi expulso pelo anjo, né? Que Deus criou um anjo com uma espada de fogo e botou ele, né? Na queda dele, lá em Lucas, fala que ele desceu numa forma de um relâmpago na terra. Então ele caiu, irmão. E a sua cauda, lá no livro do Apocalipse, né? Fala que a sua cauda, né? Que ele tinha, ele conseguiu juntar um texto dos anjos e esses anjos caiu junto com ele. Caiu junto com ele. Não brinque, meu irmão, de ser crente. Não brinque de ser cristão. Amém? Satanás não brinca de ser Satanás. E Isaías 14 diz lá, que aí ele falou uma palavra, a palavra que foi para sua perdição. Cuidado com o que fala, o que está saindo da sua boca, meu irmão. Você toma muito cuidado. Lembra lá de Tiago, capítulo 3? Que se nós controlar a nossa língua dentro da boca, a gente consegue controlar todo o corpo, todo o seu corpo, todo o nosso corpo será controlado. E nós alcançamos, né? Será alcançado, né? A estatura de um varão perfeito, se nós conseguir controlar essa língua aqui. Amém? Então, irmãos, sabe qual foi a palavra que ele falou lá em Isaías 14? Eu subirei. Quer dizer, ele já estava ali com a soberba, né? Dentro dele. Eu subirei e colocarei um trono ao lado do Deus, o Altíssimo, né? E esse trono, eu sentarei nele e serei semelhante ao Altíssimo. Olha a soberba do demônio, de Satanás, de Lucifer, de Apolion, seja lá o nome que você queira falar aí, você acha que é mais agradável, cão, capeta, né? Bicho ruim, o caporoto, né? Você que diz aí qual o nome que você quer dar aí ao seu inimigo, que é meu inimigo também, nosso inimigo, né? O inimigo da nossa alma. Irmão, ele perdeu a herança. Cuidado para você não perder a sua herança. A Bíblia fala lá no livro de Mateus 24, versículo 12 e 13, que por se multiplicar a iniquidade de alguns, né? Está dizendo ali de todos, ou está falando ou de alguns ou de muitos, né? Não diz que é de todos, né? Vou repetir de novo, Mateus 24, versículo 12 e 13, que por se multiplicar a iniquidade de alguns, o amor de muitos esfriarão. Mas aquele que perseverar até o fim, aquele, não está falando especificamente quem é, de qual igreja é. Eu poderia citar aqui vários nomes de placa de igreja, mas eu quero deixar aqui uma resposta. Você que é fanático, a placa da sua igreja, irmão, que você mata a fé dos outros, persegue os irmãos, passa por perto do irmão porque não é da sua comunidade, não dá nem a paz do Senhor. Irmão, para você, fariseu, vista a carapuça, se converta, aceite Jesus, nasça da água e do Espírito. Nós precisamos nascer todo dia, irmão. Louvado seja Deus. A gente tem que ter muito cuidado com a língua. A gente temos que abrir essa boca para falar a verdade. Agora, na hora de falar, presta atenção. Se você está falando, primeiro você tem que viver para poder você ter autoridade de repreender, de corrigir, né? Porque no livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 19, está lá escrito, 18 e 19, ele fala que 3 coisas a gente precisa, irmão. O ouro provado no fogo, né, refinado,
vestes brancas e o colírio para colocar em nossos olhos. Amém? E no 19, você pode ler lá, né? Se a memória não me falha, eu acho que deve ser o... Se não for 19, você lê um pouquinho mais para trás, no versículo 17, você vai encontrar esta palavra, irmão. Que o apóstolo João, no Apocalipse, ele deixa essa alerta, né? Aí ele diz, irmão, que Deus, ele castiga aquele que ele ama. Ele só azota, né? E solta, né? Ele açoita, né? Ele castiga aquele que ele ama. Então, se ele te ama, irmão, se você está passando por essa luta, é ele te castigando por causa das suas malas escolhas, por causa da inveja que está em você, a hipocrisia que está em você, o seu familiarismo. É que você está pagando o preço e as pessoas que estão ao seu redor, no seu convívio, pega, né? Sendo atingido por causa de você. Por isso que aí eu volto de novo sobre o fermento, né? Jesus disse que um fermento a mais eleva toda a massa, estraga a massa, um fermento todo a mais. Então, cuidado que tipo de fermento que você está colocando dentro da casa de Deus. Aí, como eu falei, vou voltar agora para esse tópico, né? Para esse módulo, para esse leque desse tema, desse módulo. Eu vou voltar aqui para dizer para vocês 5, né, pessoas que entram na casa de Deus. E quem é de Deus? Lá no livro de Malaquias, né, capítulo 3, versículo 18, o profeta Malaquias falou lá: e verei outra vez, né? Outra vez você vai ver os que servem verdadeiramente a Deus ou não. Vocês vão ver. Em Mateus 7, versículo 16, versículo 20, está lá escrito que a árvore, né? Foi Jesus que falou. A árvore, ela é conhecida pelos frutos. Pelos frutos conhecereis a árvore, né? Então, irmãos, a gente é conhecido não é pelos dons, é pelos frutos. Eu, mais cedo, estava falando com um pastor, que eu não vou aqui citar o nome, por questão ética, né? Que a gente tem que ter ética. E conversando, mandando um áudio, eu falei sobre esse assunto. Que o dom, irmão, é de Deus para o homem, né? O dom, o talento é de Deus para o homem. E a fidelidade e o caráter é para Deus. A gente tem que ser fiel a Deus. Amém, irmãos? Lá no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 36 e 37, está lá um conselho também. Amém? Lá em Hebreus 12 fala que nós somos arrodeados com uma grande nuvem de testemunho, meu irmão. Amém? Você está pensando que não tem pessoas não nos observando? A Hebreus 10, 36, 37, olha o que está escrito lá. Perseverai na fé, e tendo perseverado na fé, e feito a vontade de Deus, as promessas vos serão alcançadas. As promessas vos lhe alcançarão. Porque aquele que prometeu, num pouquinho de tempo, virá e não tardará. Então Deus, ele prometeu vir. Jesus, né? Prometeu vir. Ele vai vir, Jesus vai vir. Hebreus 13, 8, está lá escrito que Jesus foi de ontem, será de hoje e será eternamente. Amém, queridos? Então, meu amado, sofrimento depende das nossas atitudes, das nossas ações. Cada uma ação vira reação. Amém, irmão? Então, preserva o caráter, preserva o seu nome. Não troque, meu irmão, não venda, né, a sua dignidade, a sua moral, os seus costumes. Preserve, meu irmão, também os princípios ético, moral e social e também espiritual. Preserva a família também, meu irmão. Preserva a sua dignidade, a sua moral, né, a sua palavra. Que quando você der uma palavra, que a palavra seja sim, sim, não, não. Lá no livro de Tiago fala acerca disso, né? Nosso irmão Tiago, ele deixou escrita essa palavra. Deus não se deixa se escarnecer, irmão. Ele conhece. Então você tem que guardar isso. Guardando, irmão, Deus, ele vai te honrar. Ele vai lhe preparar para algo maior, melhor. A luta é grande, é sim, mas maior é a vitória. Amém? O Salmo 30, verso 5, está lá escrito
que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Amanhã é outro dia, o dia da manhã pertence a Deus, não pertence a mim nem a você, irmão. Então a gente temos que entender por que nós passamos por provas. É por causa das nossas atitudes, se precipitamos, colocamos a carroça na frente dos bois. Às vezes damos um passo maior do que a perna. Em vez de nós estar crescendo para cima, fica crescendo para baixo igual o rabo de cavalo. Então, irmão, fica firme. Fique na brecha, faça como Ezequiel 22:30, né? Deus estava ali fazendo um grande desabafo na terra. Estava dizendo, será que eu encontro na terra? Eu estou procurando alguém, estou procurando uma pessoa só, eu quero só para tampar muro, para colocar os tijolos no lugar e depois ficar na brecha, né? Para eu não destruir a terra, e não encontrei ninguém. Isso é forte, irmão. É forte essa palavra. Lembra do profeta Isaías, no capítulo 6? Se você for estudar a biografia, né, da história de Isaías era de sangue azul, era príncipe, veio de família rica, né, de rei, rainha, eram os seus pais, veio de uma linhagem, né, muito rico. É um livro messiânico, né, Isaías, onde ele já estava profetizando ali 745 anos antes de Cristo, já estava falando sobre acerca do Filho de Deus, né, a vida dele, né? Então, irmão, no capítulo 1, ele só apenas ali, Deus está usando ele ali o cajado, pedindo para que o povo se consertasse, né? No capítulo 2, né, ai de ti. No capítulo 3, ai de ti. 5 vezes Isaías disse, ai de ti. Quando chega no capítulo 6, Isaías muda. Diz que ali o anjo vem, toca nos seus lábios, né, com uma drenagem, com uma brasa, tirada do trono da graça de Deus. Esse anjo desce do céu, chega a Isaías e toca nos seus lábios. E faz com que os lábios dele sejam puros. E aí ele começa a dizer assim, ai de mim. Em vez de ele falar agora, ai de ti, 5 vezes ele falou, nos 5 capítulos. No capítulo 6 de Isaías já diz, ai de mim, que estou perecendo. Ai de mim, que habito no meio do povo de lábios impuros. Eu, com os meus lábios puros, habito no meio de pessoas de lábios impuros. Ele começou a ver com os olhos de Deus. Ele nasceu de novo. Isaías se converteu de verdade, irmão. Eu estudei a biografia de Isaías em um outro livro escrito, né? No momento agora não estou lembrado do nome do escritor, né? Na realidade eu não li porque como eu disse, eu tenho dificuldade de ler, mas eu pedi para alguém ler para mim, alguém leu uma página só do livro, né? O livro tem mais de 100 páginas, e dessa página estava escrito lá, né? Que Isaías, ele metia mais do que o cão, irmão. O que o macaco pula durante um ano todo, ele metia num dia. Ele era uma espécie de um Tom Cavalcante, com aquelas piadas dele, né? Aquelas comédias, sendo comediante, né? Chegava numa roda de pessoas, se Isaías não tivesse presente naquela roda, as piadas das outras pessoas não prestavam, só prestavam as piadas dele. Porque ele criava piada diabólica, macabra e satânica, ao ponto das pessoas rir tanto, irmão. Amém? E as pessoas só riam, né? As pessoas riam, né? Fundo musical aqui, a música, né, parou, acabou o CD, eu botei aí de novo, né? Então, louvado seja Deus, né? Então, irmão, a gente precisa entender, em nome de Jesus, meu irmão, que nós não podemos sentar nas rodas dos escarnecedores. Isaías sentava, metia lá, contava piada, tinha uma boca, né, suja, a mente, né, diabólica, né, a mente dele era malicioso. Eu conheci pessoas, né? E também eu cheguei a ser uma pessoa assim também, quando eu não conhecia o Evangelho, eu não conhecia a palavra de Deus.
Eu era libertinoso, depravado, né? Eu era um devasso. A minha mente, meu, era suja. Qualquer coisa que eu visse, tudo, qualquer coisa já eu pensava ali em maldade, coisa ruim, né? Eu era um filho do cão com a pombagira na terra, né? Eu era cheio de demônio. Aí chegou um dia que Deus me arrancou, limpou meu coração, me tornou essa pessoa nova que sou hoje, novo, né? Não 100%, porque 100% só foi Jesus, né? Deus pegou a forma, né? Guardou, nunca mais vai ter outro igual como Jesus. Irmãos, quando a gente chega a uma estatura pelo menos de 40% perfeito, Jesus recolhe, prepara e leva, entendeu? Não existe ninguém perfeito. Nos evangelhos de João, né, João, ele chega a dizer assim, ó: aquele que disser que não tem pecado está enganando a si mesmo, não há verdade em vós. Então, irmão, tenha muito cuidado com aquilo que você fala, onde você anda, onde você está pisando, o que você vê, o que você escuta, o que você fala. Tenha muito cuidado. E aí eu fecho agora com chave de ouro, falando as 5 pessoas, né, que eu disse que eu ia falar, é porque eu estava deixando para o final, fechando, né, com chave de ouro, amém? A primeira pessoa, meu irmão, dentro da igreja, são pessoas que entram realmente porque quer mudança. Vai no sentimento ali de mudar, reconhece que é pecador. Provérbio capítulo 28, versículo 13, está lá escrito que aquele que não confessa os seus pecados e deixa, jamais prosperará. Provérbio 28, versículo 13, a parte B do versículo. Pode ler lá que está lá escrito. Amém, irmãos? Lá em Romanos capítulo de número 12, né? E o versículo de número 18, está lá escrito, né? Se for possível, tenha-se paz com todo. E no 21 diz assim, ó: não se deixe ser vencido pelo mal, mas vença o mal com o bem. Amém, irmãos? Então, irmão, essa é a primeira mente que entra na igreja, que quer mudar, quer ser salvo, quer ir para o céu, não quer ficar aqui, né, para servir o anticristo, quer ser salvo. Não é como algumas igrejas que ensinam salvo uma vez, salvo para sempre. Não existe isso, irmão. Simplesmente nós somos alistados, chamados por Cristo. Não foi nós que escolhemos Jesus, foi Jesus que nos escolheu. Aí ele vem lá, aí ele chama, agora diz, agora você vai ter que passar por um processo. Você já viu como é que derrete o ouro, a prata? Você já viu? Né, o fogo, a temperatura, o grau ali do fogo ali é altíssimo, para tirar toda a impureza ali do metal, para ficar puro, para ficar, né, limpo, como esse anel aqui, ó. Isso aqui é uma aliança de prata, prata 1000, viu? Prata fica limpinha, né? Então, se você tem alguma coisa no corpo, você bota a prata, fica suja, né? É uma aneconia que tem no seu corpo. Você tem que estar sempre limpando com sal. Bota sal, limpa com sal, né? O sal deixa bem limpinho. Ou dando água sanitária, a água sanitária limpa também. Isso aqui é um metal, mas ele foi tirar toda a impureza para poder fazer, né? Para depois ser colocado no nosso dedo, ou feito corrente, né? Para colocar, né? Ou pulseira, né? Amém? Então, irmãos, essa é a primeira mente que está dentro da igreja, quer fazer parte, né? De membro, né? É um membro. Depois, uma vez sendo membrado, aí vai ter que passar pelo discipulado, né? Vai descer nas águas, vai ser batizado, vai arrodear a mesa, né, de Cristo, participar do corpo e do sangue de Cristo. E então, irmão, quando chegar o momento certo de ser arrebatado, ou chegar o momento de morrer, ou você vai estar dormindo, lá no livro do Apocalipse diz que aqueles que morreram em Cristo ressuscitará primeiro, e os que morreram sem Cristo serão também ressuscitados para poder ser julgado, irmão. E vai ser julgado, vai ter 2 julgamentos: julgamento para a vida eterna e julgamento para a condenação eterna. Os para a vida eterna foram os que morreram em Cristo, e os que morreram sem Cristo é para a condenação eterna. Lá no Aurélio diz lá, a condenação eterna é inferno, irmão. Vida eterna é você viver na eternidade no céu, viver para sempre com Deus. Amém, queridos? Essa é a primeira mente que nós temos que ter,
Por isso que lá em Efésios capítulo 6, que fala sobre as armaduras de Deus, de lá sobre o capacete da salvação, né? A sandália da preparação do evangelho, né? A couraça da justiça, o cinto da justiça, né? O escudo, né? A espada do Espírito. Então, para você estar, e eu, né? Para nós estar todos revestidos de todas as armaduras de Deus, porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, né? Nós temos que estar pronto e inabalável para suportar os dias maus, irmão, porque os dias são maus. Amém? Lá no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33 e 34, está lá escrito: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas, né? Ou acrescentado. Amém, irmãos? Tiago, capítulo 4, versículos 7 e 8. Sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e Deus chegará a vós. Aí tem a segunda personagem, a segunda pessoa que entra dentro da igreja. São os congregados, que vêm para se congregar. Então, a partir do momento que está ali sendo congregado, né, está só ouvindo para poder depois tomar a decisão de aceitar Jesus. E em Mateus capítulo 10, versículo 32, 33, está lá escrito que se foi Jesus que falou essa palavra: se tu me confessares diante dos homens, né, diante da minha igreja, eu confessarei o meu Pai que está no céu. Mas se você não confessarem, eu não confessarei o meu Pai que está no céu. Foi Jesus que falou em Mateus, está escrito lá, Mateus 10, versículo 32, 33, irmãos. Amém? Então, os congregados têm que tomar uma posição, têm que tomar uma atitude, né? Tem que viver na igreja, mas não como congregado pro resto da vida, porque se Jesus voltar, irmão, vão ficar. Amém? Porque nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor é do Senhor, mas os que fazem a vontade do Senhor, esses sim pertencem ao Senhor. Mateus capítulo 7, versículo 21, está escrito lá, foi Jesus que falou. Amém? Aí tem a terceira pessoa, né, que entra dentro da igreja só apenas para visitar. São os visitantes, né? São os simpatizantes da palavra, são os amigos da palavra, são as pessoas que são admirantes, que admiram, né, as pregações, que gostam da palavra de Deus, vai só apenas visitar, mas não querem se envolver, não querem compromisso, não querem nascer de novo, não querem entregar a vida para Cristo, são apenas visitantes. Aí tem um quarto, estou acelerando aqui, viu, irmão? Tem um quarto. O quarto que entra dentro da igreja, a quarta pessoa que entra dentro da igreja, entra apenas para ficar observando, né? São os curiosos, né? Eles entram para ver como é o movimento, para ver se tem alguma heresia, não participa de escola bíblica, de culto de doutrina, vai só apenas para atrapalhar, colocar fermento lá, colocar irmãos uns contra os outros. São os espalhadores de contenda. Os visitantes, né, eles vai lá, irmão, porque gosta de ouvir a palavra, o louvor, mas não quer compromisso com a santidade e com a palavra de Deus. Amém? Então, esses visitantes, né, eles entram lá, vai visitar. Amém? Então, irmãos, existe também a quinta pessoa que entra dentro da casa de Deus. Sim, eu ia esquecendo, porque cada palavra eu estou citando um versículo, né? Aí os visitantes, irmão, está enquadrado dentro daquela passagem lá de Provérbios capítulo 6, versículo 12. Não, versículo 16. Do 12 ao 16. Vocês meditem depois na sua casa, né? Eu recomendo a você, meu irmão, pegar a sua Bíblia, né? Pegar a Bíblia Sagrada e meditar. Lá no livro de Mateus 22, 29, né? Está lá escrito que foi Jesus que falou que aquele errai, né, por não conhecer as sagradas escrituras e nem o poder de Deus. Oséias 4, versículo 6. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Então, irmão, Deus ele falou através também de Salomão ali em 2 de Crônicas 7, 14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e se arrepender dos seus pecados e me buscar de todo o coração, eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Foi Jesus, foi Deus que falou, o eterno, foi Jeová, foi o Criador, né, do universo, que falou diretamente para o seu povo.
Se o meu povo ouvir a minha voz, amém? Comerei o melhor dessa terra. É promessa, amém? Se o meu povo que me ouve hoje e obedecer os meus estatutos, o que eu estou falando hoje, comerás os melhores dessa terra. Serás bendito, né? No campo, na cidade, né? Lá em Deuteronômio 28, está lá escrita essa palavra, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, em Provérbios 6:16, né? Tá lá falando sobre sete tipos de coisas que abobina, né? Que Deus abobina. Das 7, uma é a pior de todas, é de pessoas que espalham contenda, que colocam um contra o outro, né? Deus, ele abobina esses tipos de pessoas. Apesar que Deus não tem prazer na morte do ímpio, não tem, irmão. O desejo de Deus é que todos se salvem. Mas se o ímpio e os que se esquecem de Deus, como eu falei no início desse vídeo, não quer saber nada com Deus, o seu lugar já está preparado, irmão, o inferno. Amém? Eu estou sendo sincero, eu estou indo direto aqui, né, com base na palavra, na luz do Evangelho. Estou te alertando, estou lhe divertindo, estou lhe dando uma advertência para você. Se conserta, ainda há tempo, a porta da graça ainda está aberta, irmão. Passa por essa porta. Lá no livro de Mateus 7, versículo 13 e 14, está lá escrito: a porta larga e a porta estreita. Qual é a porta que você quer entrar? Lá em Lucas capítulo 9, versículo 23, está lá escrito. E aí eu encerro agora, dando nó para o inimigo não desatar, fechando com chave de ouro, amém? Em Lucas 9, versículo 23 e 62, olha o que está escrito, olha o que Jesus falou. Foi Lucas que escreveu, mas foi Jesus que falou. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Olha aí Jesus dando livre-arbítrio, né? Jesus está dando livre-arbítrio, irmão, amém? Agora tem que negar, tem que tirar o seu eu, tem que tirar o egoísmo, a soberba, a inveja, a falsidade, a hipocrisia, o farissaísmo, a prostituição, o adultério, a mentira, o engano. Tem que tirar tudo isso de dentro de você, meu irmão. Deixa Deus te limpar, deixa Deus fazer você um novo homem. Peça a Deus para colocar o novo cântico em tua boca, como diz lá no salmista, né, o Salmo 40. Colocar um novo cântico, né, para ele tirar você do saco de lodo, de pecado, firmar os seus pés sobre a rocha. Faça isso, amém? Deixa Deus preparar o seu coração, preparar a sua vida, a sua família. Se prepare, meu irmão e minha irmã, como um noivo, uma noiva, né? Se prepara para encontrar, né, com o noivo, com a noiva. Se prepara, minha irmã e meu irmão. Amém, meu irmão? Aí no 62 é um conselho para quem já colocou a mão no arado. Diz assim: aquele que põe a mão no arado e olha para trás não está apto de entrar no reino do Pai. Em outra versão diz: não é digno de entrar no reino de Deus. Se você colocou a mão no arado, não olhe para trás não, irmão. Esqueça a Babilônia. Não faça como aqueles que saíram lá do Egito, né? Ficaram com saudade, né, da cebola, do pepino, né, da sopa, da lavagem que tinha lá, irmão. As pessoas estavam ali com saudade do cheiro, né, do alho, do pepino, né, da cebola, do Egito, né? As pessoas ficou com saudade. Não tenha saudade não, irmão, da Babilônia, do Egito. Não tenha saudade da idolatria não. Não tenha saudade, né? Não sinta saudade, não sinta falta que lá atrás você era um garanhão, você era uma prostituta, um prostituto, né? Um macumbeiro, ou um traficante, ou um homossexual, uma mulher lésbica, ou até espírita, ou ateu, né? Não sinta saudade que você foi atrás. Deus, ele lança todos os nossos pecados no mar do esquecimento, irmão. As coisas velhas já passaram, como diz lá nas cartas de Coríntios, o apóstolo Paulo disse isso: eis que hoje tudo se fez novo. As coisas velhas ficaram para trás. Diz: eis que hoje tudo se fez novo. Nós somos templo e morada do Espírito Santo, amém. Amém, meu irmão? Nós somos uma nova criatura, mas somos sujeitos, irmão, a cair a qualquer momento. Por isso que temos que vigiar, né? Vigiar e orar, porque a carne, né? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então vigia, meu irmão. Vigia em nome de Jesus, para que você não venha perder a sua salvação. Amém?
Um dia desse eu estava conversando com um irmão e ele disse, não, irmão, o nosso nome não está escrito lá no livro da vida? Não, perto sim, meu irmão. Está recheado de versículos bíblicos na Bíblia. Eu perguntei, irmão, qual é a Bíblia que você está estudando? Que Bíblia é? Você está estudando o livro de São Cipriano, né? Que tipo de Bíblia que você está usando? Você está estudando que palavra? Você está ouvindo que palavra? Porque há muitas palavras, há muitas vozes falando na terra, né? Existe a voz de Deus falando, existe a voz do homem, existe a voz também de Satanás. Então, irmão, toma cuidado para você não ser essa quarta pessoa, ou a terceira pessoa, ou até a segunda pessoa. Seja a primeira, seja membrado, faça parte da membresia da igreja, do corpo de Cristo, porque na igreja o cabeça é Jesus, e eu e você somos galhos, ramos. E se a árvore que nós somos hoje, né, não der fruto, irmão, o machado está no pé da árvore, é cortada e lançada no fogo do inferno. Lá no livro de João 15, né, está lá escrito, falando sobre a videira, sobre os galhos, os ramos. Nós somos os ramos, somos os galhos, e a videira é Jesus Cristo, e Ele nos ama. Jesus te ama, amém, irmão? Então vamos amar a palavra de Deus. Tira toda a raiz de amargura do seu coração. Peça para Deus mudar o seu pensamento, né? Luta, meu irmão, pela sua salvação. Lute, né, para que os seus familiares venham também ser salvos. Faça como Noé fez, né? Noé, ele passou 120 anos, irmão, pregando, minha irmã e meu irmão. Não ganhou uma alma. Mas quando foi no dia, né, que ele foi, né, quando foi no dia que ele foi e conseguiu, meu irmão, ouvir a voz de Deus e construiu a arca. Diz ali, irmão, que veio o dilúvio e só que se salvou foi ele e a sua família. E as filhas, aquelas jovens, aquelas 3 que casou com os filhos de Noé, foi privilegiada, ela recebeu um grande benefício, ela se salvou também, amém, irmãos? Noé, 120 anos pregando, só conseguiu salvar 3 almas, né? Que não era da família, né? Que se tornou nora dele, né? E aí, num todo, foi 8. Mas você acha, se você for estudar direitinho a biografia da história de Noé, você acha que Noé não sofreu, mesmo estando dentro da arca, ele não sofreu, irmão? Noé sofreu. Eu e você sofremos também, irmão. É como diz o ditado velho nordestino, o ditado popular, né? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Não tem escapatória, meu irmão. É melhor a gente ser comido pela palavra de Deus do que ser comido por Satanás. É melhor a gente ser espiritual do que ser carnal. Amém? É melhor nós ser crente na pessoa de Jesus do que ser um mundano, irmão, e ir para o inferno. Então se alimpa a cada dia, né? Peça, né, a cada dia a misericórdia de Deus, a graça de Deus. Peça para Deus perdoar os seus pecados. Reconheça que é pecador, irmão. Se lance nos pés do Senhor. Você e sua família. Refaça o altar da sua casa. Faça culto doméstico da tua casa. Faça, meu irmão, em nome do Senhor Jesus, né, o devocional dentro da sua casa. Faça da sua casa a extensão da igreja. O ministério não é no púlpito da igreja, começa dentro da sua casa, irmão, pregando para a família. Amém? Noé, ele sofreu, os jovens ali, né, os filhos dele, tinha dia ali, irmão, que eles queriam brigar, com certeza. A Bíblia não fala, né, mas penso eu, na minha concepção espiritual, que um deles ia lá na janelinha lá fora, olhava e via tudo podre lá fora, irmão. Depois ele dizia, aqui está melhor. E todo dia ele tinha que colocar 1 tonelada de excremento para fora, né? De cocô, né, dos animais. Era 1 tonelada, irmão, que era 8.000 animais. Era muito animal. Amém? Tocava o quê? 1.000 animais para cada uma pessoa cuidar. Era 8 pessoas, né? Era 4 pares de animais. 4.000 pares de animais, que dá 8.000. Então, multiplica aí, veja aí, era 8 pessoas, então cada um ficava na incumbência ali de cuidar de 1.000. E eu estudei sobre isso, irmão. Para você cuidar de 1.000 animais é o dia todinho. É mais do que 8 horas.
chega a até 14 horas de trabalho, forçado mesmo, né? Sem parar, sem ter intervalo, irmão. Só para parar ali, bebeu água e voltou rápido, ligeiro, e continuou ali alimentando os animais e tirando todos os excrementos, né, daqueles animais, né, botando para fora. A urina não precisava, porque a madeira absorvia, né, a urina dos animais. Você imagina 150 dias dentro de uma arca dessa, que catinga não ficou, que fedor não ficou dentro da arca, irmão. Mas eles pagaram o preço, mas se salvaram. Sabe o que é que eu quero dizer com essa palavra, irmão? A igreja ela não é perfeita. Você vai encontrar gente carnal, pessoas problemáticas, complexadas, pessoas que vão amar você, outras pessoas vão te odiar, porque são pessoas que não são nascidas do Espírito. Existe como eu já falei, eu vou falar de novo, existe o crente da pessoa de Jesus, existe o convertido, existe o convencido. Existe o membro, existe o congregado, existe, né, o visitante, existe outras pessoas que entram lá só para curiar, só para ver, entendeu? Então, a igreja do Senhor funciona dessa maneira, e eu creio que em outras áreas, em outros departamentos também funciona a mesma coisa. Então, meu irmão, não adianta você procurar encontrar uma igreja, ou abrir o próprio ministério sem ter chamada, vocação, sem Deus ter mandado você fazer isso. Fique no lugarzinho onde você está. No momento certo, Deus ele vai te honrar. O nome do Senhor será glorificado. Eu lembro de uma pedra, irmão, eu estudei sobre isso. Uma pedra, se você colocar uma pedra num cantinho ali, com 3 meses mais ou menos, começa a criar lodo. E eu descobri, irmão, que a árvore, a raiz, né, para poder ter a árvore, primeiro tem que nascer a raiz. E a raiz ela é nascida do lodo. E a raiz ela se transforma numa árvore. Aí sai os galhos, sai as folhas e por último os frutos. Entendeu como é que funciona, como é que a natureza, né, trabalha? Meu amado, eu e você somos essa pedra. Pedra que rola muito não cria lodo. Então fique firme, né? Não sai do lugar. Deus ele vai te honrar. Amém? Fique com esta palavra em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus para todos.